A Bíblia ela não era dividida entre esses capítulos e versículos, então eles escreviam como se fosse uma coisa só, né? Então esse capítulo 6, ele vai vir como se fosse uma resposta para a indagação de Jesus. Como vocês vão crer no que eu digo? Como que vocês vão crer em mim? Então, João ele escolhe escrever nesta ordem, não que necessariamente tenha acontecido nessa ordem, mas ele escolhe escrever assim para gerar uma resposta para as pessoas daquela época e também para poder trazer uma resposta para nós. Porque muitas vezes a gente pode falar assim, não, eu não duvido de Jesus, não, eu creio em Jesus, eu sei que ele era o Filho de Deus e tal. Só que para a gente falar isso hoje é mais fácil, né? Por que tá dando eco? Para a gente falar... meu computador. Som. E parou. Para a gente falar isso hoje é mais fácil, só que às vezes a gente fala que crê em Jesus, só que a gente não vive uma vida correspondente como se Jesus ele realmente fosse o Filho de Deus. Então, essa resposta que João está tentando gerar ali, para que as pessoas cresçem que realmente Jesus era o Filho de Deus, vai servir para a gente também, para a gente viver uma vida correspondente. Então, aqui na aula hoje, e provavelmente não, na semana que vem também, a gente vai... vamos tentar buscar coisas aqui dentro desse texto que vai acrescentar a nossa fé, que vai fazer com que a gente viva uma vida realmente correspondente de que Jesus ele é o Filho de Deus e procurar coisas aqui que vão nos falar, não, Jesus ele realmente é o Filho de Deus. Amém? Então, vamos analisar um pouco desse texto. A primeira coisa aqui é como vocês vão crer em mim. Nós vamos começar a analisar essa pergunta. No início não vai fazer muito sentido, mas depois vai fazer sentido, tá? Pode confiar. Vamos começar analisando o versículo 11 do capítulo 6, que está escrito assim. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Lá em Lucas, e até um fato, aqui durante a escola bíblica vocês vão ver que eu coloquei algumas referências dos outros evangelhos. É porque esse relato ele tem nos 4, né? Isso mostra até para a gente a importância. Se o Espírito Santo ele quis que essa história se repetisse nos 4 evangelhos, é porque é uma história importante, é algo que a gente tem que prestar atenção. Então, a gente tem que prestar atenção. Então, lá em Lucas, no versículo 17 do capítulo 9, vai falar assim, ó. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram. Nós vamos nos atentar aqui para 2 frases que estão nesses versículos. A primeira é tanto quanto queriam, e lá em Lucas está escrito, e ficaram satisfeitos. Essas 2 partes desses versículos vai mostrar para a gente que Jesus ele estava multiplicando ali e tinha para comer o tanto quanto eles queriam. Então não era assim uma multiplicação, o povo comeu e ficou meio com fome, o povo comeu e ficou com vontade de comer, não. Eles comeram o tanto que eles queriam comer. Lucas vai falar que eles ficaram satisfeitos. Então, essa primeira coisa que vai mostrar aqui para a gente é que Jesus ele vai multiplicar, ele vai nos dar o alimento até a gente ter fome. Até a gente ficar saciado, Jesus ele vai prover esse alimento para nós. E o que mostra aqui para a gente? Que cada pessoa ela ia comer, então, correspondente ao tamanho da sua fome. Então, se a pessoa tem um tiquinho de fome, ela vai comer um tiquinho. Se a pessoa tem um montão de fome, ela vai comer um montão. Foi isso que aconteceu naquele dia. Então, eu queria deixar uma pergunta para vocês, que é o quanto que vocês têm fome? O quanto que a gente tem fome? Por que a gente está estudando sobre o pão? E a gente até vai ver um pouco mais lá na frente sobre essa questão mais espiritual do pão. E a gente já sabe hoje que existe esse pão, esse alimento espiritual. E o quanto que nós temos fome. Jesus ele está provendo, ele está ali multiplicando aquele alimento. Tinha pouco, ele faz aquilo multiplicar. E ele dá para as pessoas comerem o tanto que elas queriam. E se fosse hoje, se Jesus está aqui. Jesus ele está aqui hoje, nos provendo um alimento espiritual. E eu quero perguntar para vocês, o quanto de fome vocês têm? O quanto de fome vocês estão sentindo por Jesus hoje, pela palavra dele? Porque o tanto que a gente tiver com fome é o tanto que a gente vai comer. E o segundo ponto que a gente vai avaliar aqui é a questão dos 12 cestos, né? Lá no versículo 13 do capítulo 6, fala assim, então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Deixados por aqueles que tinham comido.
lá em Mateus 14, 20, vai falar a mesma coisa sobre essa questão dos 12 cestos que sobraram da comida. E então a gente vê, Jesus ele está provendo alimento, as pessoas comeram tanto quanto queriam e ainda sobrou 12 cestos cheios de pão e de peixe. E uma frase que eu vou deixar aqui para vocês já é que nossa fome ela não é condizente com tanto que nós precisamos comer. Aqui eu acho que não está fazendo sentido na cabeça suas, mas agora a gente vai entender o que isso quer dizer. Nossa fome ela não é condizente com tanto que nós precisamos comer. Vamos tentar entender isso daqui. Aquelas pessoas, elas estavam sentadas ali, o livro de Marcos, ele vai especificar para a gente que elas estavam divididas em grupos de 50. Então, elas não estavam largadas assim, não. Estavam em grupos de 50, vendo Jesus fazendo aquele milagre, provando do milagre de Jesus, comendo do que ele estava dando. Só que eles ainda deixaram sobrar 12 cestos. Nossa fome, ela não é condizente com o tanto que nós precisamos comer. E aí vem essa primeira parte do porquê que nossa fome não é condizente com o tanto que a gente precisa comer. Essa multiplicação dos pães, ela vai representar um ato profético. Como assim? Lá na primeira aula, o nosso irmão Diego, lá na primeira aula de João, está gravada no YouTube, se vocês não lembram, eu recomendo vocês ir lá assistir. Ele falou para a gente que desse livro de João tem 7 milagres, que também são falados como 7 sinais. E esses 7 sinais, eles têm um caráter profético carregado neles. Essa multiplicação dos pães, ela é o quarto milagre que a gente já está estudando. A gente já estudou sobre a água transformada em vinho, sobre a cura do filho do oficial e o paralítico no tanque de Betesda. Esse aqui é o quarto milagre que está sendo relatado no livro e ele possui um caráter profético. E hoje a gente vai navegar um pouco nesse caráter profético dele. Se eu falar besteira, vocês me corrigem, tá? Estou dando total autoridade para vocês me corrigirem. Como assim? Que caráter profético que nós vamos ter aqui nesse relato? Lá em João 6,35, que está nos versículos um pouco mais à frente, Jesus ele vai falar dele mesmo. Ele vai falar que ele é o pão da vida. E lá em Lucas 22, e tanto nos outros também, nos outros evangelhos, a gente vai ter o relato da última ceia, que Jesus ele vai pegar o pão e ele vai repartir. Vai falar que Jesus pegou o pão, deu graças e repartiu entre os discípulos. E a mesma coisa que ele fez aqui na multiplicação dos pães. Ele pegou o pão, deu graças e repartiu entre aquelas pessoas ali. Então, é como se Jesus ele estivesse ali didaticamente ensinando para as pessoas, olha, o pão é para ser repartido. Ele pegou o pão, repartiu, deu graças, falou, gente, ó, vocês estão vendo? O pão a gente pega, a gente parte ele, dá graças a Deus pelo pão e reparte com os irmãos. Então, ele estava ali ensinando na multiplicação dos pães que o pão tinha que ser repartido e também durante as ceias ele ensinava isso para os discípulos, que o pão ele tinha que ser repartido. E aqui mais na frente, no próprio capítulo 6, Jesus ele vai falar, olha, eu sou o pão da vida. Então, basicamente, Jesus estava ensinando para os discípulos, o que ele estava inculcando na cabeça daquelas pessoas era que ele era o pão a ser repartido, porque o pão precisa ser repartido, eu sou o pão, então eu preciso ser repartido. O caráter profético ali que Jesus já estava predizendo o sacrifício que viria depois. Que a gente aprende hoje, né, que na Santa Ceia o pão representa a carne de Jesus. Então ele estava ali predizendo o que iria acontecer. Ele seria o pão a ser repartido. O caráter profético que essa multiplicação carrega é Jesus, ele é o pão que vai ser repartido entre muitas pessoas. Aqui no relato de João não fala a quantidade de pessoas, né? Só que nos outros evangelhos vai falar para a gente que eram 5.000 só os homens, fora as mulheres. É 5.000 ou 50.000? 5.000, né? 5.000. Fora as mulheres e as crianças. Então, era muita gente que estava provando daquele pão. E Jesus ele estava dizendo ali, ó, é muita gente que vai provar de mim. É muita gente que vai comer do meu corpo. É muita gente com quem vocês vão ter que me repartir. Então, era esse caráter profético. E mais até para ilustrar mais, a Bíblia ela é cheia desses caráteres proféticos. Né? Por exemplo, se a gente pega lá no Velho Testamento, a passagem do povo pelo Mar Vermelho, a Arca de Noé, eram todos atos proféticos do que viria a acontecer lá na frente da salvação do povo de Deus. Então, a Bíblia ela gosta de fazer essas coisas, né? Pequenas coisas que vão acontecendo como ensaio de uma grande coisa que vai acontecer no futuro.
E era justamente isso que Jesus estava fazendo. Ele estava pegando um pequeno ato ali e dando esse caráter profético de uma grande coisa que viria a acontecer mais na frente, que era ele ser repartido. E tem um outro aspecto aqui, que é lá no caminho de Emaús, que vai falar em Lucas, no capítulo 24, do versículo 13 até o 35. Eu não sei se a gente lê ele, acho que não. Mas aqui nesse eu vou contar para vocês o que está escrito. Só está em Lucas esse relato, e lá está escrito, o título é No Caminho de Emaús. Tinham 2 discípulos de Jesus, né? Vai falar aqui que é Cleopas e Simão. Eles estavam ali no caminho, indo para Emaús, e Jesus encontra eles. Jesus já tinha morrido, ele já tinha ressuscitado. Jesus encontra eles no caminho, eles não reconhecem que era Jesus. E Jesus começa a conversar com eles, vê que eles estão meio abatidos. Ele, o que está acontecendo com vocês? Eles viram, vocês não sabem o que está acontecendo? Jesus, o Nazareno, ele era o cara poderoso e tal, tinha palavra, e ele foi morto, e já faz 3 dias que ele morreu. E aí eles pegam em conta, né? Não, foi umas mulheres lá hoje, não achou o corpo dele, apareceu uns anjos, falou que ele tinha ressuscitado. Depois foi um dos nossos lá, verificou, tinha acontecido. Ele realmente, o corpo não estava lá. E eles estavam preocupados com isso. Aí Jesus fala, cara, como vocês têm pouca fé? Vocês não lembram do que as escrituras falam? Vocês não lembram do que é o relato dos profetas, que Jesus, que o Filho de Deus, ele realmente deveria sofrer essas coisas para trazer a salvação ao povo? Jesus começa a conversar com eles, e quando eles chegam na cidade de Emaús, os discípulos chamam ele para comer. E na hora que eles vão comer, Jesus pega o pão, dá graças pelo pão e parte. Na hora que Jesus parte aquele pão, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram que era Jesus. Nesse momento, Jesus some, né? Para fazer um drama. Não sei por que esse nome, não. Ele sumiu e os discípulos falam, caraca, era ele mesmo. E eles falam, nossa, nosso coração queimava quando ele falava. Então, eles reconheceram, realmente era Jesus que estava falando conosco. Então, Jesus ele estava mostrando ali que naquele partir do pão, quando a gente parte o pão em comunhão, um outro aspecto é quando nós conhecemos a Deus. Como assim? Esse partir do pão que Jesus estava mostrando ali é a comunhão com Jesus, todos eles sentados na mesa. No caso aqui da multiplicação dos pães, eles estavam todos assentados, né, em grupos de 50, então não estava todo mundo largado, tinham grupos menores. Eles estavam ali assentados, vendo do milagre de Jesus, em comunhão com Jesus, em comunhão uns com os outros, se alimentando daquilo que vinha do próprio Cristo, se alimentando dele. E é nesse momento que os nossos olhos, quando a gente está nesse momento de comunhão uns com os outros, os nossos olhos eles vão se abrir, como aconteceu no caminho de Emaús, e os nossos olhos vão ver quem Jesus é. Então é na comunhão, nesse sentar e partir o pão, recebendo de Jesus, recebendo uns dos outros, nós vamos conhecer Jesus, nós vamos saber quem ele realmente é. Então o caráter profético que essa história está carregando ali, que João decidiu contar para a gente, né, como resposta da pergunta de Jesus, como é que vocês vão crer no que eu digo? João estava mostrando ali para eles, olha, vocês vão crer em Jesus no dia que vocês estiverem em comunhão com ele. Vocês vão crer em Jesus no que ele diz, no dia que vocês se assentarem, tiverem comunhão uns com os outros e provarem desse partir do pão. E aí Jesus estava até fazendo ali o ato profético, né? Vocês vão conhecer Jesus no dia que a gente provar do próprio Jesus, porque ele é o pão vivo. Ele é o pão que vai nos alimentar. Se eu tiver falar muito rápido, vocês me falam, viu? Então, estava ali carregando esse caráter profético. E eu me perdi nas minhas anotações. Então, a gente vai chegar nessa conclusão aqui. Eu até coloquei uma frase. Nós creremos quando nós nos alimentarmos, tendo comunhão com Jesus e com os irmãos o suficiente para crer da maneira certa. Vamos destrinchar isso aqui. Creremos quando nos alimentarmos. Eu comecei perguntando para vocês hoje o quanto de fome que vocês têm, que tanto de fome vocês estão sentindo. Porque esse relato vai falar para a gente, né, que eles comeram até se saciarem. Então, que tanto de fome vocês estão sentindo? Que tanto de fome que nós temos tido? Porque Jesus ele vai prover esse alimento, ele vai prover o pão para a gente comer enquanto a gente tiver fome. Então, a gente vai conhecer, a gente vai crer no que Jesus diz a respeito dele mesmo, a gente vai crer nas Escrituras no dia que a gente se alimentar da quantidade correta, no dia que a gente comer direito de Jesus, no dia que a gente conhecer ele direito. Então, a gente precisa ter fome. Segundo passo,
tendo comunhão com Jesus. Meio óbvio, né? Como é que a gente vai conhecer uma pessoa que a gente não tem relacionamento com ela? Então, se a gente quer conhecer Jesus, se a gente quer realmente crer nas palavras que ele diz, porque para a gente crer numa pessoa, a gente tem que confiar nela. E chegar qualquer pessoa aqui falando qualquer coisa comigo, eu não vou acreditar nela. Mas se chegar a Marina falando, eu vou acreditar no que ela está falando, porque é minha irmã, eu conheço ela, eu sei quem ela é. Então, para a gente crer em Jesus, a gente precisa conhecer quem ele é. Então, como que eu vou crer em Jesus no dia que eu tiver comunhão com ele? Terceiro aspecto, e não menos importante, nós precisamos ter comunhão com os nossos irmãos. Porque a gente até aprendeu lá na aula que estava tendo de Nicodemos, né? Quando a gente aprendeu sobre o novo nascimento, a gente aprendeu que é como se a gente recebesse o DNA de Deus em nós. Então, é como cada filho de Deus aqui tem o DNA de Deus e cada um de nós vai expressar esse DNA de Deus de uma maneira diferente. Por exemplo, eu olho para a Agatha, eu vejo que ela tem umas feições muito parecidas com o Diego. Ela conversa assim, ela faz umas caras... Tem hora que eu acho que eu estou conversando com o Diego, das caras que ela faz é muito igual. Só que se eu pegar Yasmin, as minhas características físicas dela tem nada a ver com o Diego, é igualzinho Carla. Só que você vai, na hora que Yasmin abre a boca, você vê que ela é igualzinho Diego. Do jeito que ela me pirraça, é igual. Então, assim, se eu quero conhecer Diego, se eu conversar com a Agatha, eu vou conhecer um pouquinho de Diego. Se eu conversar com a Agatha e Yasmin, eu vou conhecer mais de Diego. Então, como que eu vou conhecer de Deus? Se eu conversar com Marina, eu vou saber um pouquinho de Deus. Se eu conversar com Marina e com Alan, eu vou saber um pouquinho mais. Se eu conversar com todos vocês e conviver com todos vocês, cada um de vocês vai expressar um pouco de Deus, de uma maneira diferente. Então, é nessa comunhão com os nossos irmãos, nós vamos aprendendo quem Deus é, nós vamos aprendendo a reconhecer Jesus em cada pessoa, porque cada um de nós vai carregar uma marca específica do Senhor. Deus ele é muito grande, então não cabe Deus inteiro dentro de uma pessoa só. Então, ele vai colocar um pouquinho dele em cada um. Então, cada um de nós vai representar. Eu estava até conversando com a Ana Clara uns tempos atrás, e a gente estava falando sobre as características do povo do louvor que vai ministrar, né? Que cada pessoa ministra de um jeito. Aí, tipo assim, se você pega a Ana Clara, ela fala muito sobre identidade, sobre você saber quem você é, para você viver sua filiação. Você pega a Alisson fala muito da graça de Deus, dizendo a Ana Clara que eu falo muito do Espírito Santo. Então, assim, é cada pessoa falando de um pouquinho, e quando você junta, é o corpo de Cristo, é quem realmente Deus é Deus por completo, porque cada um de nós carrega uma marca de Deus. Então, como filhos de Deus, nós precisamos conviver uns com os outros. Que nem eles estavam ali em grupos menores de 50, provando e tendo aquele relacionamento. Eu não acredito que eles ficaram lá comendo, sentado, calado, olhando. Provavelmente eles estavam lá comendo, conversando uns com os outros, aproveitando daquele momento. Então, nós precisamos ter essa comunhão com os irmãos. E a próxima parte é o suficiente para crer da maneira certa. Por quê? Quando a gente pega aqui no versículo 14 e no versículo 15 desse capítulo 6, está escrito assim: depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendia proclamar-o à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Uma parte desse povo não estava errado. Jesus realmente era aquele que deveria vir ao mundo. Só que eles queriam proclamar Jesus rei. Só que aquele não era o momento de Jesus ser proclamado rei. Na primeira vinda de Jesus, nós aprendemos, Jesus ele veio como cordeiro. Na segunda vinda, ele vai vir como rei. Então, aquele povo ele teve um conhecimento, eles tiveram uma revelação incompleta do Senhor. Então, eles não comeram o suficiente. Eles estavam de Jesus, estava aquele povo ali tudo sentado, vendo Jesus fazendo aquele milagre, vendo Jesus fazer todas aquelas maravilhas, conhecendo mais de Jesus, só que o tanto que eles conheceram de Jesus não foi o suficiente para eles realmente terem uma revelação completa, porque eles queriam proclamar Jesus rei. E o que a gente entende com isso? Nós aprendemos lá na aula da mulher samaritana, que nós precisamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Então, como que eu vou adorar certo? Qual que é o tipo de adoração correta? Aquela adoração que ela vem com o Espírito Santo e com verdade. Então, se eu tenho uma verdade incompleta, minha adoração, ela também vai ser incompleta. Aquele povo, ele estava certo em parte. Na outra parte de proclamar Jesus rei, eles estavam errados. Então, a atitude que eles estavam tendo em relação a Jesus estava errada naquele momento. Naquele momento, eles não deveriam reconhecer Jesus como o rei que viria e derrotar Roma, e o reinado político que eles estavam querendo. Não, Jesus ele veio trazer um reino espiritual, um reino que ele estava vindo como cordeiro para trazer a salvação para nós. Então, a atitude deles foi incorreta.
Por quê? Porque eles tiveram uma revelação incompleta do Senhor. Então, a gente vai entender que no dia que a gente comer da quantidade correta, então, para a gente ter uma atitude correta em relação ao Senhor, nós precisamos vê-lo da maneira correta também. Nós precisamos nos alimentar o suficiente, nós precisamos ter mais fome de Deus, porque nossa vida é uma caminhada. Então, eu tenho fome hoje, não quer dizer que hoje eu vou comer e vou saber tudo de Deus. É impossível a gente saber tudo de Deus. Mas é uma caminhada, não é? A gente não vive uma caminhada de santificação, de cada dia nos tornarmos melhores, não é esse o nosso objetivo como cristãos? Então, cada dia mais eu preciso ter mais fome, comer mais de Deus, para cada dia mais minha atitude em relação a Deus ser corrigida, para minha adoração em relação a Deus ser uma adoração correta, não ser uma adoração em vão. A gente precisa adorar da maneira correta, ter uma atitude corretamente em relação ao reino de Deus, e isso só vai acontecer no dia que a gente se alimentar direito, no dia que a gente tiver comunhão com Jesus direito, no dia que a gente tiver comunhão uns com os outros direito, para a gente conseguir crer da maneira certa e não ter uma crença incompleta que nem aquelas pessoas tiveram aqui na multiplicação dos pães. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, irmão Diego? 3 horas. Ai. Brincadeira, gente. Só para pegar também, algumas versões da Bíblia falam que eles queriam fazer Jesus rei à força. E eu estava numa conversa profunda com minha mãezinha ontem, e nós estávamos falando sobre o quanto Deus tem falado sobre nós nos submetermos a Deus. Aqui nessa igreja, eu não sei se vocês perceberam, né? Foi vários domingos falando sobre isso, vários finais de semana falando sobre isso, e culminou na igreja, num domingo à noite, se ajoelhando aos pés de Jesus. Parece que foi um ato simbólico que falava de algo espiritual que já estava acontecendo e Deus falando com a gente. Você não vai fazer sua vontade. Você não tem que fazer sua vontade. E o mais impressionante é o que a gente quer fazer com Jesus. Gente, esse pessoal descobriu, ele é o Filho de Deus, aquele profeta a quem viria. Eles deveriam chegar aos pés de Jesus e falar, Jesus, o que você quer que a gente faça? Eles, pelo contrário, Jesus, você vai fazer o que eu quero é um rei, eu quero é derrubar Roma. Então eles foram lá querer fazer Jesus fazer a vontade dele. E muitas vezes somos nós, quando nos encontramos com Jesus, viemos com a nossa lista, Jesus faz isso para mim. Ou seja, Jesus vira um meio para atender a minha demanda. E Deus está falando para essa igreja, gente, é o que ele quer e não o que a gente quer. E Deus está falando com o Brasil, né? A gente viu uma profecia forte, né, da pastora Ezenete. É uma pessoa muito conceituada, gente. Não é uma pessoa que apareceu ontem no Evangelho. E ela vem falando sobre aqueles que se ajoelham. E eu sei, tem alguma coisa aí. Mas, assim, pelo menos essa lição a gente tem que tirar. Né? A gente tem que tirar. Quando a gente se encontra com o Filho de Deus, nós temos que nos sujeitar à vontade dele. Não é querer fazer ele, forçar ele a fazer a nossa vontade. Né? Isso também é uma lição que a gente pode perceber aí. Falar 3 horas, não? E é importante, isso que eu falei da questão da caminhada. Porque, por exemplo, se a gente pega ali os discípulos, a gente tem que olhar para eles com olhar diferente. Eram 12 pessoas que escolheram largar tudo. Tinham mais outros discípulos, né? Mas os 12 ali mais perto. Eles largaram tudo na vida deles para seguir Jesus. E um deles era quem? Judas. Judas ficou 3 anos aos pés de Jesus, largou tudo na vida dele, ficou ali servindo perto, vendo tudo de perto que estava acontecendo. Mas no final, ele falhou com Jesus. Ele falhou com Cristo. Então, assim, às vezes não adianta a gente, mas a gente tem que, essa questão da fome, a gente tem que avaliar como que tá, porque uma pessoa que não tem fome, ela tá doente. Uma pessoa que ela tem pouca fome, ela não tem fome nenhuma, ou ela tá morta ou ela tá doente. Então, a gente tem que avaliar, porque não adianta eu estar muito bem agora, que nem Judas ficou muito bem durante 3 anos, e no final acabar errando, e no final acabar falhando com Jesus e traindo. Então, a gente tem que avaliar, porque essa questão da caminhada, todo dia eu tenho que olhar para mim e falar, será que eu estou com fome de Jesus? Se eu não estou com fome, eu tenho que me ajoelhar aos pés de Deus. Deus, misericórdia de mim, faz eu ter fome. Deus, eu preciso ter fome. Você quer falar, Carol? Nádia vai falar. Judas, né, completando o que o Diego falou, né? Se você for analisar Judas, ele se decepcionou com Jesus, porque Jesus não ia fazer o que ele queria, o que Judas queria, que era exatamente libertar, né, Israel de Roma. Né?
Aí a gente tem que ter muito cuidado para a gente não se tornar Judas, né, gente? Querer que Jesus, que Deus faça o que a gente quer e não o que Ele tem preparado para nós. Amém? Vai falar, irmão Carol? Não? É que você fez assim, achei que você ia falar. Então vamos continuar. Nessa pegada aí da gente ter comunhão com os irmãos, a gente vai meio que fugir do tema, entre aspas, um pouco, mas é porque eu achei que era necessário. Então a gente vai falar de uma coisa um pouco à parte, a gente vai começar a ver aqui agora um pouco sobre a própria Santa Ceia. Não foge tanto do tema, foge um pouco do texto aqui, mas está no tema. Amém? Ó, a gente vai lá para Coríntios agora, para 1 Coríntios, abram suas Bíblias, vocês me acompanharem e ver que eu não estou falando besteira. Você tem que questionar, ver o que eu estou falando. Você lembra dos povos lá que questionava Paulo, né? Vocês questionavam Paulo, vocês têm que me questionar também. Para ver se eu estou falando certo. Estudar a Bíblia, para ver se eu estou falando certo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, a gente vai ver do versículo 17 ao 34, aqui está discernindo sobre a Santa Ceia. É um texto muito conhecido, né, que fala sobre o homem, ele... Como é que não é a palavra? Julgar a si mesmo? Examina-se, pois o homem é a si mesmo. É esse texto aí. É isso que a gente vai ver aqui hoje. Nós vamos ler por partes e tentar entender o que essa parte está falando e depois ver o geral, tá? Vamos começar lendo aí no versículo 17 até o 22. Está dizendo assim: Entretanto, nisto que vou lhes dizer agora, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, eu creio. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelo outro. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Os elogiarei por isso? Certamente que não. Então, essa é a primeira parte aqui, nesse versículo 17 ao 22. Paulo está exortando aqui a igreja de Corinto em relação à Santa Ceia, porque eles estavam fazendo mais mal do que bem, porque tinha divisões entre eles. Então, a primeira coisa que Paulo vai falar com eles, olha, está tendo divisão entre vocês, isso não é saudável. Um comia na frente do outro, quem tinha muito não compartilhava com quem tinha pouco, e eles acabavam trazendo uma humilhação para quem tinha pouco, porque eles ficavam se sentindo rejeitados. Então, essa primeira parte está falando sobre essa questão da divisão entre os irmãos, que não havia união entre eles. Vamos continuar lendo. Agora, a partir do 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, nessa parte aqui do 23 até o 26, vai explicar para a gente que o pão é o corpo de Cristo que foi entregue em favor de todos aqui, né? Está falando em favor de vocês. Então, o corpo de Cristo que foi entregue em favor da igreja, em favor daqueles que hão de ser salvos. Vai falar para a gente também que a Santa Ceia ela é algo para se manter viva na nossa memória, né? Para a gente manter viva na nossa memória a pessoa de Jesus, manter viva na nossa memória o sacrifício de Cristo, a salvação, tudo que vem depois. Então, a gente precisa fazer isso até que Jesus volte. Então, a gente precisa praticar esse ritual da Santa Ceia para a gente manter viva na nossa memória até que Jesus venha na sua segunda vinda. Então, nesse compilado aqui, do 17 ao 26, o que a gente vai aprender? Jesus ele morreu em favor de muitos. Jesus ele não morreu a favor de Ellen ou a favor de Marina. Ele morreu em favor de todos nós aqui e muitas outras pessoas. Então, e está falando que Jesus ele é o pão que vai ser repartido entre os filhos. Então, o que Paulo estava falando ali? Olha, essa questão da desunião de vocês, isso não faz sentido. Jesus ele morreu
foi para todo mundo, foi para todos nós. Então, nós precisamos celebrar a morte e ressurreição de Cristo em comunhão. Não adianta eu querer comer sozinho, fazer uma panelinha aqui, vamos comer só nós aqui, vamos celebrar Jesus. Não, a gente tem que celebrar Jesus, celebrar a Santa Ceia com todo mundo, sem essas divisões. E Paulo até falou, olha, isso nem é Santa Ceia, isso aí que vocês estão falando, que está falando lá no versículo 20. Isso aí que vocês estão fazendo, isso que vocês estão comendo, não é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é para ser feita em comunhão. Não pode ter essas divisões, não pode ter essa coisa de um ficar sendo humilhado e o outro ficar desprezando o outro. Não, não pode. Então, Jesus, ele é o pão vivo que nos alimenta e ele deve ser repartido entre nós. Quem tem muito, tem que dividir com quem tem pouco. Como assim? A gente pode pensar, por exemplo, vamos supor que tem uma pessoa lá que ela o cara sabe muito de escatologia. O cara, assim, sabe tudo de escatologia, sabe tudo do fim dos tempos. E ele não fala nada, não compartilha nada com nós, não ensina a igreja. Ele tem que compartilhar o conhecimento dele. Então, nós temos aqui a pastora Lindy, né? Professora do seminário, sabe demais. O que a pastora Lindy faz? Ela compartilha com a gente o conhecimento que ela tem. Ela tem que compartilhar com nós o conhecimento de Jesus que ela tem. Então, nós temos que fazer essas coisas de compartilhar. Às vezes tem uma pessoa ali, você está ali, tem anos na caminhada, você está vendo o irmão ali mais fraco, cair na mesma coisa que você fez, que você já caiu antes. Você pode muito bem ir lá ajudar aquele irmão. Você já tem um conhecimento que ele não tem. Então, nós vamos lá, como irmãos mais velhos, ajudar os nossos irmãos mais novos com o conhecimento de Jesus que a gente tem. A gente vai despejar a nossa carga de Jesus naquela pessoa. Olha, isso aí que você está fazendo vai dar nesse início, nesse resultado, porque eu já passei. Então, não faz isso, isso e isso. Ajudar as outras pessoas. Então, nós precisamos ter esse relacionamento de quem tem muito, repartir com quem tem pouco. Então, se eu sei muito de Jesus numa área, se eu tenho de Jesus, se eu tenho uma carga de experiência, eu preciso compartilhar com quem não tem. Eu preciso compartilhar com quem tem menos. Isso também serve para a gente ter humildade. Porque, às vezes, uma pessoa vem falar com a gente, ajudar a gente na nossa caminhada, a gente rejeita, fala, não, eu que sei das coisas, e fica naquele orgulho, né? Eu que sei da minha vida. Só que a gente precisa aprender também, poxa, tem uma pessoa ali mais madura, uma pessoa que já passou por isso, eu preciso aprender com essa pessoa, eu preciso escutar o que ela está falando, eu preciso escutar o que os meus pastores estão dizendo, porque eles já passaram por isso. Ou às vezes eles não passaram, mas eles têm um conhecimento bíblico suficiente para me ensinar. Então, eu preciso escutar aquelas pessoas. A gente precisa ter esse relacionamento. Quem tem muito, reparte com quem tem pouco. Trazendo para essa visão do pão espiritual, né? De que nós precisamos compartilhar Jesus uns com os outros. Então, o que aquelas pessoas estavam fazendo ali é como se fossem as panelinhas que a gente tem hoje, né? Que hoje existem panelinhas. Eu acredito que aqui na igreja não tem essas coisas muito de panelinha, não. Pelo menos, ao meu ver, não. Mas a gente vê muitos relatos, né, de outras igrejas que tem aquela panelinha, então junta lá. Aqui é uma panela só, né, irmã? Pode falar? Pode. Só pegar esse gancho aí que você está falando, Ellen, eu acho muito importante. Nós estamos se preparando para um acampamento e nós nos perguntarmos qual que é o objetivo desse acampamento. Né? O que, no meu entendimento, é sobre o que você está falando, comunhão. Então, não tem sentido nós irmos para o acampamento e ter um irmão que ele não tem condição de pagar e ele não vai porque ele não tem condição. A gente falou muito aqui de ir contra a nossa vontade, falou muito de conforto, mas a gente tem que olhar para o principal objetivo. O principal objetivo é a comunhão. Então, não tem sentido. Absolutamente não tem sentido, porque o Espírito Santo ele não está limitado a falar num acampamento. Então nós precisamos, né, entender isso das pessoas, ir atrás das pessoas e viver isso que está na Bíblia. Porque isso que vivia aqui é o interessante que fala aqui. O irmão estava farto, enquanto um se embriagava, o outro estava com fome. Olha que cúmulo da diferença social, né? A pessoa está cheia, entupida de vinho e de comida. E o outro do lado com fome. Porque naquela época se usava. É como se fosse juntava-se, né? Eles faziam um grande banquete, só que cada um comia aquilo que levava. E as pessoas elas não compartilhavam. Então também não tinha sentido aquela ceia. Tanto que não tinha sentido que as pessoas morreram, teve morte. Então, nós precisamos nos perguntar que às vezes nós somos muito irracionais. Né?
Às vezes nós vamos achar que nós vamos para o acampamento, ficar lá sábado, domingo, segunda, terça, que Deus vai falar com a gente só ali, que vai ter um mover só ali, que eu vou converter só ali, que eu vou viver um ato profético, porque a gente já viveu muito isso. Pessoas que fizeram votos de ir para a África de acampamento e que hoje não está aí. Então nós precisamos ser racionais. E o principal objetivo é a comunhão. E às vezes eu vejo a gente falando de tantas outras coisas e a comunhão ela fica um pouco para trás. Então, talvez a pastora Lindy e o pastor Geraldo está até atrás disso, mas eu volto a repetir, não tem sentido um acampamento, não tem sentido uma sauna, não tem sentido uma piscina, não tem sentido jogar bola se nós não preocuparmos com aqueles irmãos que não têm condições e muitas vezes querem ir, têm vergonha de falar e nós não temos nos atentado para isso. Porque isso é que a igreja é um relacionamento. Né? Vamos ter o Espírito Santo de Deus vai estar lá? Vai. Mas nós temos algumas tarefas para fazer e essa é a principal delas. Quais irmãos que não podem ir no acampamento e o que eu posso fazer para mudar essa situação? Né? Então nós precisamos enfrentar isso. Só completando o que ele está dizendo, bom dia, irmãos. A gente realmente, sim, nós estamos pensando nisso, né? O que a gente está incentivando as pessoas é porque nós sabemos que tem muitas pessoas que têm condições e que não vão porque não querem ir, entendeu? Porque acha que está caro, porque acha que está isso, porque acham tanto de coisa. Mas nós já fizemos uma análise de todas as pessoas que realmente não têm condições, né, para irem para o acampamento, que não têm valor financeiro, ou que têm um valor, mas é só para custeio do seu sustento, né, no dia a dia, e a gente já está com essa lista. E para ser bem precisa, a Nádia acabou de me falar aqui, né, Olindy, tem um dinheiro da escola bíblica das ofertas, se precisar para o acampamento, eu trago para você, literalmente agora de manhã, e a gente realmente está vendo isso. Estamos fazendo alguns movimentos nos grupos das famílias, da minha, por exemplo, para a gente tentar ajudar as pessoas que não têm condições. Agora, as pessoas que têm condições, gente, por favor, põe a mão no bolso e ajuda. Amém? Exatamente. Tem que avaliar também, né? Porque a gente está vendo aqui a importância da comunhão. Se a pessoa não está querendo ter comunhão, tem alguma coisa errada. Qual o seu nível de fome, irmão? Você precisa ver Jesus no seu irmão lá no acampamento. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Nossa igreja é a igreja do amor. E é igual o Alisson falou, a gente tem que olhar para as pessoas que às vezes não têm condições e ajudar. O que adianta a gente estar no conforto, né? Ter condições de estar ali na piscina, igual ele falou, e a gente não ver pessoas que não possam pagar e não ir porque não tem dinheiro. E nós fizemos isso no Amigo Oculto, e foi uma surpresa para a gente, com a irmã Maria. A irmã Maria, quando eu chamei ela para participar do Amigo Oculto, ela, ô irmã, deixa para a próxima, mas aí a gente percebe que é porque não tem condições. Eu falei assim, não, eu vou ajudar a senhora a entrar, eu vou passar para a senhora R$20. Só que os R$20 foi roubado, coitada. E aí, o que aconteceu? Aí ela falou que não ia, porque ela não tinha comprado presente. E Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Bárbara estava levando um presente para Amanda, que foi aniversário dela no dia 7 de janeiro. E aí Bárbara falou assim, não, a senhora vai. Passou lá, pegou ela, não, mas eu não comprei o presente. Não, mas eu não arrumei. Vai tomar banho, nós vamos. E Bárbara esperou ela tomar o banho dela, arrumou, deu o presente para ela, e ela foi participar do Amigo Culto. Irmã, mas eu senti ela tão feliz, tão satisfeita com aquilo ali que estava acontecendo, que ela comentou, é a primeira vez que eu participo de um Amigo Oculto. E foi uma surpresa para a gente. E eu fiquei muito feliz de fazer isso na vida dela. E a gente tem que ajudar, porque há muitas surpresas a ser reveladas na vida das pessoas que não têm condições, e participar com a gente e fazê-las felizes. Mais alguém? Pastor?
Amém. Glória a Deus. Nós estamos num tema muito importante que fala da Santa Ceia e o partir do pão, né? Se nós entendermos assim que é na comunhão é que nós somos mais fortes, né? O que é você poder ter comunhão? É você comungar do mesmo propósito, da mesma visão e estar querendo um bem um do outro. Isso é comunhão, né? Mas para nós termos essa comunhão, nós precisamos do que Alex falou ali, relacionamento. Para nós conhecermos o que Deus quer, ter relacionamento conosco. E quando nós começamos, o que é relacionamento? É você caminhar com a pessoa. Por exemplo, se eu conversar com o Diego aqui, eu sei que ele é filho do irmão o Elton, é marido da Carla, pai de Yasmin, né? E ele gosta de moto, ele gosta de carro, ele é estudioso da palavra de Deus, né? Mas se eu tiver um relacionamento mais íntimo com ele, de amizade, eu vou saber os sonhos, as vontades, os desejos, a personalidade dele, os defeitos, as qualidades. E muitas vezes é isso que a igreja precisa, de comunhão e relacionamento para a gente, nós crescermos juntos. E quando nós estamos comungando da mesma visão, do mesmo propósito, nós aprendemos e crescemos juntos, né? Como nós lemos aí que aqui no capítulo 11, que cada um fazia por si lá na sua casa e não estava certo. Aí que vem que Paulo disse, essa não é a ceia do Senhor, né? Não é a quantidade, não é o propósito, é a fé, né? Então, no partir do pão é que nós somos, que nossos olhos são abertos, é que nós conhecemos a Deus cada vez mais, né? Porque quando você disse lá no caminho de Emaús, que Jesus encontrou com aqueles discípulos, eles estavam o quê? Estavam o quê? Voltados para dentro de si, decepcionados, né? Jesus perguntou, por que está triste? Jesus, aquele que ia nos libertar, Jesus já era, né, para eles, né? Então, e Jesus começou a falar para eles das Escrituras, mas eles estavam com a mente cauterizada, voltado para dentro de si. Agora, quando Jesus, no partir do pão, aí houve a comunhão, os olhos deles foram abertos. Então, no partir do pão, nós aprendemos, nós crescemos, nós participamos, e aí damos liberdade para que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. Vou dar meus 2 dedinhos, né, de opinião. É rápido, tá, gente? Só um ponto prático, né, para a gente aprender a compartilhar. Eu acho assim, um ponto que a gente tem que vencer, para a gente compartilhar mais, né, que a gente vê isso, que é um sinal da comunhão verdadeira, não é chamar de irmão, nem, não são as palavras, são as ações. E Mateus 6, 24 fala, ninguém pode servir a 2 senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas, ou servir a Deus e a Mamon. E eu sei que muitos, às vezes, ficam assim, desesperados por causa de quantias pequenas, né, que poderiam ajudar, que poderiam fazer, mas tem uma coisa que bloqueia, né, olha para a pessoa e não consegue. Então, essa trava espiritual, muitas vezes é isso, gente. É esse amor à riqueza, é esse competidor, porque Jesus, pelo menos que eu consigo perceber, na Bíblia, Jesus coloca um único competidor a Deus na adoração, e ele coloca aqui, que é Mamon. Depois ele vai explicar isso mais na frente, né, que no final das contas é o nosso próprio ventre. Mas ele revela que esse Deus Mamon, que é o Deus das riquezas, que é o amor ao dinheiro, essa pão-duragem que às vezes impede a gente de participar, nem para nós. Porque se for para comprar o abadá do carnaval, é R$ 1.200, as pessoas pagam sorrindo. R$ 1.200 é na área pobre. Mas se for para fazer uma coisa, se for para participar de uma coisa da igreja, as pessoas se apegam. Mas para olhar para esse irmão e falar assim, cara, será que realmente eu estou retendo
é porque eu não tenho ou porque eu tenho algo espiritualmente que me trava, né? Então, é uma coisa prática. Amém. Mas alguém quer falar? É o momento. Vou deixar mais não. Tô brincando. Eu vou continuar aqui, então. Então, a gente vai colocar essa frase aqui, né? A Santa Ceia é o momento em que os filhos de Deus se reúnem, compartilhando Jesus, deixando marcas de Jesus uns nos outros, compartilhando a porção de Cristo que carregam. Então, a gente tem que ter esse momento de comunhão, de olhar para o outro e... Peraí, qual que é a parte do DNA de Deus que Marina carrega? Qual que é a parte do DNA de Deus que Alisson carrega? E eu olhar para eles e aprender com isso e pegar aquilo para mim e aprender. Porque se eles carregam e eu não tenho, tá faltando em mim. Então eu vou querer ter também. Eu vou aprender a ter em comunhão com o irmão. Então vamos continuar lá no versículo 27 agora. Vamos ler, está falando. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. O que isso significa? Pecar contra o corpo é o corpo que está falando aqui é o corpo de Cristo, a união dos salvos, né? Que a Bíblia se refere a nós como o corpo de Cristo. Então, quando você come e bebe indignamente, sem discernir sobre o corpo, você está pecando contra o próprio corpo. O que isso significa? Nesse contexto aqui, é comer e beber indignamente fora do propósito da união, que é isso que o pastor Geraldo falou. É quando a gente não entende que o propósito da Santa Ceia é unir os filhos de Deus. Se a gente não discerne isso, se a gente não vive uma vida digna disso, a gente está pecando contra o corpo de Cristo. Pecar contra o sangue é desprezar o sacrifício de Cristo que foi feito em favor de muitos. Jesus não morreu em meu favor, em favor da pessoa que eu gosto só. Não, ele morreu em favor de todo mundo. Então, aquele irmão que eu não gosto, eu tenho que aprender a conviver com ele. Porque Jesus morreu em favor dele. E se eu não fizer isso, eu estou pecando contra o sangue de Cristo, que foi derramado por ele também. Então, a gente tem que viver uma vida digna do sacrifício de Cristo, que foi feito em favor de muitos, tendo essa comunhão, aprender a apreciar aquele irmão, mesmo que ele é chato. Mesmo que eu também sou chata, e o povo tem que aprender a conviver comigo, então também tem que aprender a conviver com os outros. Então, contra o corpo e sangue contra o sangue em favor de muitos e contra o corpo que é para ser mantido em comunhão. Agora, continuando lá no versículo 28 e 29. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Come e bebe para a sua própria condenação. Eu até procurei o significado original dessa palavra corpo, para ter certeza que eu não estava falando besteira, e lá está escrito, na tradução do dicionário grego, estava escrito, né, palavra usada no Novo Testamento para descrever a igreja. Então, esse corpo que está se referindo aqui está realmente se referindo à igreja, aos irmãos. Ou seja, quem come e bebe sem pensar no restante da igreja, no restante dos irmãos, come e bebe para a sua própria condenação. Porque está rejeitando o sacrifício de Cristo que foi feito em favor dos outros filhos. Deus, ele zela muito pela união dos seus filhos. E nós também devemos zelar. Né? Os pais falam, minha mãe mesmo fala que ela não gosta de ver a gente brigando. Eu, Marina, na cara, ela não gosta de ver a gente brigando. Você pega qualquer pai, os pais, eles não gostam de ver os filhos brigando. Deus é do mesmo jeito. Ele quer ver a gente unido, ele quer ver a gente junto. E foi para isso que ele morreu. Foi para fazer essa família, foi para nos adotar. E nós agora, como filhos adotivos de Deus, a gente tem que viver como filho de Deus e não podemos brigar porque Papai do Céu fica triste com nós quando a gente está brigando. A gente tem que amar uns aos outros. E aí, continuando, né? Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então, essas palavras aqui não é para gerar condenação, é para a gente avaliar, né? Que nem foi falado na aula passada, o fruto. Né? Eu fui até falando aqui da comunhão, né? O fruto da comunhão. Se eu não gosto dos irmãos, é porque, se eu não aguento ficar aqui no final da igreja, é porque é o quê? O fruto está mostrando o quê? Que eu não gosto de comunhão. Então, se eu não gosto de comunhão, esse fruto está indicando uma coisa dentro de mim. O que eu tenho que fazer? O Diego ensinou. Eu tenho que falar, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda a conviver com aqueles irmãos chatos da igreja. Olha, só um adendo. A minha vida toda, né? Sou jovem, mas tem muito tempo de igreja. Nossa. Mas
como é que eu vou dizer? A interpretação que as pessoas dão muito da Santa Ceia, né? Então, antes da Santa Ceia, examine você a questão de pecados individuais, né? Será que você não viu uma revistinha pornográfica? Será que pede perdão a Deus, muda? Então, a interpretação as pessoas usam muito da santidade individual. Mas, nesse texto, especificamente, talvez o que é mais direto de se interpretar é a comunhão dos irmãos. Se você não está em comunhão com o corpo, não entra na Santa Ceia, não come o pão, porque você está fazendo isso indignamente. E, gente, não estou falando que a pessoa pode pecar e comer a Santa Ceia, não, tá? Eu só estou dizendo que a interpretação direta geralmente nem é dita. A gente pensa muito em nós mesmos. Olha para dentro de você. Você pecou lá naquele quartinho. Você fez. Sabe aquela mulher que passou ali com a roupinha mais curta e você olhou e desejou? Será que é isso? Não é isso que Paulo está falando. Se você ler um pouquinho para trás, ele está falando de não socorrer o irmão, de não dividir suas coisas, de não viver em comunhão. Se você não fizer isso, não come da ceia. Ponto. Então, é engraçado como a vida toda a gente interpreta a Bíblia. A gente vai para um lado, talvez, de versículos isolados, né? Examine o homem a si mesmo. Então você pensa, então, vou olhar para dentro de mim, o que eu estou dizendo? Não. Ele está falando de comunhão. E isso é muito importante. Né? E a comunhão vai fazer a igreja de Cristo crescer. Né? Porque o próprio Jesus fala, né? Quando vocês forem um, eles vão saber quem sou eu. Por que parece que é tão difícil, né? As pessoas estão vendo as igrejas se debatendo, parece que a igreja não cresce. Né? A nível de Brasil, a nível de coisa. Então, eu acho que se a gente, talvez, intensificar a comunhão entre nós, já vai ser um catalisador de crescimento aqui para a igreja. Porque as pessoas vão ver, poxa, isso aqui é união. Mas é união, gente, assim, não é de união de coleguinha de final de culto. É se aproximar mesmo. Você tem um amigo aqui na igreja? Você vai na casa? Você abre a sua casa para alguém aqui da igreja? Se você não faz, o Senhor está te chamando para fazer. Abre a casa para um. Chama um, vamos lá tomar um café. De forma prática é isso, gente. É porque eu acho que eu sou muito pé no chão no meu cristianismo. Né? Tem pessoas que têm um pensamento alto, evoluído. Né? Tipo o irmão Alisson, às vezes ele fala coisas lá do céu. E às vezes eu gosto de falar de coisa aqui da terra. Quem é que você levou para sua casa que é aqui da igreja? Que crente amigo seu? Se você não tem nenhum, começa a trabalhar para ter. Porque isso é viver essa palavra na prática. Amém? Não darei oportunidade para a Carolina. Porque ela fez 40 anos ontem. Né? E ela agora tinha uma está pessoa perguntando no Instagram da igreja 50 e quantos anos estava fazendo. Sangue de Jesus. Ah, só podia ser. Diego, eu falei 53. Diego, as meninas dele fazem 18, 20 e 15, viu, gente? Diego é o mais novo da igreja. Nossos filhos vão crescer e Diego vai ser mais novo que todo mundo, viu? Ele é assim. Nunca vi. Diego faz 15 anos a vida toda. 15 anos em cada membro do corpo, né, Diego? Não vou nem comentar. Então, irmão, só dando continuidade àquilo que o Diego falou, isso é muito sério. Eu lembro uma vez que ele fez uma pesquisa, não sei se você lembra, Diego, que falava que se a pessoa não tem 5 relacionamentos de amizade com alguém dentro da igreja, provavelmente ela não vai se firmar naquela igreja. Porque ela não tem laço com ninguém, ela se sente só, ela não se sente amada, ela não se sente cuidada, ela sente como que ela fosse alguém sem importância. Então, essa questão da comunhão, ela é muito séria. Às vezes, como a gente fala de tantos assuntos e esquece que para o crescimento da igreja, o desenvolvimento do corpo, se não houver unidade, nada vai acontecer. Você pode estar cheio de Deus, Nádia cheia de Deus, Lindy cheia de Deus, mas se cada um ficar no seu quadrado, o corpo não vai fluir, porque nós somos partes de um mesmo corpo. A Bíblia fala que o dedo não pode falar, não, eu vou viver sozinho, eu vou cuidar de mim. Não pode. Nós precisamos estar unidos. E para isso que Diego falou é muito sério. Nós precisamos fortalecer os relacionamentos. Aí eu volto a tocar no caso do acampamento. O acampamento vem para fazer isso. Às vezes aqui você não tem tempo de conhecer um irmão, porque é esse desespero de ir embora, né? Está com problema com comunhão, não quer. Lá você vai ter 3 dias para conversar, saber quem são as pessoas. Talvez alguém que você nem imaginava, você se surpreende.
E o Senhor prepara um relacionamento de amizade com alguém que você nem esperava. Mas para isso, nós precisamos trabalhar como quem ama um ao outro, servindo um ao outro. Aquele que não pode participar, nós vamos ajudar para que possa ir, porque eu sempre falei desde o começo, nós não queremos que ninguém fique de fora, não é para ninguém ser excluído. Nós queremos que todos estejam unidos. Mas nós precisamos abrir o nosso coração para abençoar o nosso irmão, tanto com uma palavra, com a nossa presença, mas se for necessário, com dinheiro também. Porque a gente ama a pessoa, não é só de falar, né? Então, esse acampamento, desde quando eu conversei com o Lindy, o Senhor foi preparando, eu sempre pensei nesse caso. Esses acampamentos vêm para trazer essa unidade mesmo, para fortalecer o vínculo de amor e de amizade entre os irmãos. Porque se não houver isso, vai ser uma igreja fria. Todo mundo vem aqui, ouve a palavra, cada um vai para a sua casa, ninguém sabe da vida do outro, ninguém se preocupa com a vida do outro. E aqui a gente vive uma realidade diferente. Aqui realmente é a igreja do amor. A gente vê um orando pelo outro, um se alegrando com a alegria do outro, um cuidando do outro. E cada dia mais nós precisamos fortalecer, porque o mundo tenta minar essas coisas. Porque se ele tirar a unidade da igreja, a igreja vai se tornar um lugar vazio. Pode estar cheio de pessoas, mas vai estar vazio da presença, porque não existe amor e comunhão. Então, se não existe comunhão, o Senhor não está presente. Nós precisamos mudar essa nossa mentalidade. Amém. E a gente tem que pensar, né? Porque aqui fala fazer isso em memória de mim. Então, se a gente tem que trazer realmente a memória, né? O que é essa memória que Jesus está mandando fazer aqui? Porque é em favor de muitos, é em favor da comunhão. Jesus morreu em favor de todos nós. Então, a gente tem que pensar nisso. Qual que é o intuito da Santa Ceia? Qual que é o intuito? Igual o Diego falou ali. Então, a gente tem que avaliar o homem a si mesmo. E aí a gente tem que avaliar como que está a nossa vida dentro do corpo. Então, tem que olhar para mim, o que eu tenho feito? Porque a gente gosta de olhar para o outro, né? Mas e eu? Como que tem sido o meu relacionamento com os irmãos da igreja? Eu tenho buscado essa comunhão? A gente tem que olhar para isso. E aí no versículo... Posso falar, Ellen? Pode. Tem uma passagem que Paulo fala que nós devemos suportar uns aos outros em amor. Porque nenhum de nós é perfeito. Né? Todos nós temos os nossos defeitos, alguns visíveis, alguns que nós guardamos lá dentro, né, do nosso coração, mas todos nós temos defeitos. E a gente tem que amar, porque senão a gente não suporta. Tem gente chata demais nesse mundo, gente. E eu sei que tem muita gente que pode me achar chata, e muito obrigada por vocês me suportarem em amor. Mas realmente, você pode ver, cada pessoa é um universo diferente, é um universo. Cada um recebe uma crítica de um jeito diferente, cada um recebe um ensinamento de um jeito diferente, cada um recebe uma revelação de um jeito diferente, e essa união de tudo isso é que gera essa unidade do corpo de Cristo. Nós precisamos uns dos outros. Nós aprendemos com as nossas imperfeições, com as imperfeições dos nossos irmãos, e nós temos essa obrigação de suportarmos uns aos outros, né? E aí eu fico pensando assim, às vezes a pessoa entra na igreja e fala assim, eu sou assim e vou morrer assim. Não, quando você entra na igreja, você é nova criatura. Quando você aceita Jesus Cristo, você é nova criatura, você tem que estar disposto a mudar. E aí, a partir do momento que você começa a olhar para você, lá dentro do seu coração, você começa a ver, gente, eu tenho que mudar. Eu falei assim com a irmã, eu fui grossa, eu tenho que ir lá e pedir perdão. Eu não fiz isso para o outro irmão, que ele me pediu, às vezes não pediu, mas você viu que você não precisa esperar a pessoa pedir, né? Então, assim, a gente aprende a servir, mas você tem que olhar para você e ver os seus defeitos, as suas falhas, e começar a orar e pedir a Deus para você consertar a sua vida, para você ser mais tragável, ser mais saboroso para o irmão, né, gente? Gente chata, ninguém merece, né? Então, assim, a gente tem defeitos, não tem jeito, todos nós temos, né? E nós temos aí até o dia da vinda de Cristo para mudar. Amém? Eu posso falar? Tem tempo? Pode. Jesus disse assim, vós sereis meus discípulos se amardes uns aos outros. Amar não é só de palavra, é de atitude, de ação, né? Então o amor tem que ser o vínculo da perfeição entre nós.
porque são pessoas oriundas de todos os lugares, formações diferentes, com ideias diferentes, mas o que nos une é o Espírito Santo, o amor de Deus em nós. E Paulo dá um alerta muito grande sobre isso. Ele diz que até se você distribuir seu bem, dar o seu corpo para ser queimado, se não houver amor, nada disso aproveita. E Jesus Cristo é o amor. E nós temos que aprender a viver essa vida em comunhão, sabendo que eu tenho um defeito, mas às vezes eu tenho alguma virtude. Às vezes Diego é perfeito, Às vezes cada um de nós, como nós temos... Diego não é perfeito, não. Mas não é perfeito, mas é um homem sábio, Ele enche o saco às vezes. Então, nós temos que essa alegria de estarmos juntos, poder um membro dependendo um do outro, crescendo um com o outro. Eu aprendo com ela, com o Diego, com Nádia, com Alan, com todos nós aqui, que nós conversamos, nós aprendemos alguma coisa e nós estamos crescendo, porque nós estamos na comunhão, e o corpo é isso, E qual é o objetivo? Para nós seguir quem? O cabeça, que é Cristo Jesus. E essa que é importante do corpo, de um se importar com o outro, cuidar um do outro, sentir, como Nádia diz, carregar as cargas um dos outros, e suportando, e admoestando em amor. Você não quer se chamar o irmão a atenção, mas você está chamando porque você ama, porque quem ama corrige. Amém? Amém. Jones quer falar também. Não, eu não vou sair daqui enquanto eu não terminar o que eu tinha para falar. Vocês vão ficar aqui até 11 horas. Não pode falar. Eu tô brincando, mas é sério. Oi, irmãos, só uma observação no versículo 27, aí que você leu, Hélio. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Eu estava vendo aqui na minha Bíblia, que achei interessante, só vou compartilhar com os irmãos. Esse versículo 27 aqui, ele faz referência lá em Levítico, no livro de Levítico, capítulo 10, versículo 1, aquela passagem dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, que eles levaram fogo estranho para dentro do tabernáculo e o Senhor os matou. Então, faz semelhança os versículos, ou seja, o que aqui fala? Se você comer o pão e beber o cálice, indignamente você será culpado. Em suma, aqui está falando da desobediência. Lá eles foram mortos, a morte propriamente dita, morte mesmo. E aqui, talvez, a morte seria morte espiritual. Se você está em desobediência, se você desobedecer os mandamentos, os preceitos de Deus, você será morto espiritualmente. Essa questão da comunhão, eu penso que nós nos relacionamos com quem a gente tem pensamentos parecidos, comportamentos parecidos, Seja na escola, na faculdade, no trabalho. Você tem mais proximidade com quem tem um pensamento e um comportamento parecido com o seu. Então, por mais tímido que você seja, mais reservado, você faz amizade com alguém em algum lugar. Porque nós somos seres sociáveis, querendo ou não, ninguém vive sozinho. E quando você fala em comunhão com a igreja, eu falo isso de causa própria, se a pessoa não quer comunhão com a pessoa da igreja, é porque ela não quer se envolver, ela não quer compartilhar daqueles mesmos pensamentos, aqueles comportamentos. Então, tem que haver um mover do Espírito Santo, tem que convencer aquela pessoa de que ela precisa compartilhar, ela precisa envolver, ela precisa de um irmão para ajudar na fé, para ajudar a crescer espiritualmente. E eu sempre falei com o Joab que uma característica que tem nessa igreja aqui é que nós, somos muito receptivos.
é uma característica muito perceptível também em igrejas menores, é isso, porque ninguém fica solto. E se a pessoa fica solta, é porque ela quer estar solta, ela quer estar isolada. Mas os pastores, o pessoal que está na frente das direções aí, convida para participar, vem para o culto de sexta-feira, né, irmãzinha? Vem para o culto de sexta-feira, vem para os cultos de quarta, existe o convite, existem os eventos da igreja, festa fantasia, acampamento. Muitas vezes não participa quem não quer estar envolvido. Então, assim, a parte da igreja, a parte dos pastores, de quem está na frente dos ministérios e tal, está sendo feito. Mas ninguém não pode ser obrigado, né? A pessoa também tem que querer e o Espírito Santo também tem que incomodar e a pessoa precisa também fazer a parte dela, né? Então, penso que comunhão está muito nisso aí também. Verdade. Tenho 4 minutos, eu vou gastar os 4 minutos. Ou menos. Vamos continuar aqui, só para finalizar esse tema. Lá no versículo 33, 34, diz assim: portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome... Espera, eu só tenho uma parte. Cadê? O 30. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. O que esse 30 está falando? Os doentes e fracos, né? Até que Johnson falou ali, comentou muito bem, fazendo referência aos filhos de Arão. E aqui a gente pode perceber também por quê. Uns porque eles não receberam alimento suficiente, porque aqui está falando, né, que uns tinham pouco alimento e as pessoas não compartilhavam com eles. E também tem os outros que estão pecando contra o corpo, que foi o caso que nosso irmão Johnson falou, que eles não estão compartilhando, estão pecando. E o salário do pecado é o quê? A morte. Então a gente tem que avaliar isso. Nós temos que ajudar nossos irmãos que estão passando por dificuldade. E falando da questão espiritual mesmo. Às vezes eu estou vendo um irmão ali caindo no mesmo pecado que eu já caí, poxa, vai lá, ajuda o irmão. Tem uma pessoa ali passando com uma certa dificuldade espiritual mesmo, ajuda ela em oração, porque às vezes é uma pessoa que precisa realmente, e às vezes tem casos que a gente não consegue lutar sozinho, a gente precisa de um irmão orando por nós, a gente precisa de alguém dando aquele apoio espiritual. E a gente também tem que escutar aqueles que tentam nos ajudar, porque às vezes vem um irmão com amor tentar ajudar a gente não dá ouvido. Então, se a gente quer permanecer vivo no corpo, a gente tem que estar junto. Meu dedo, se eu cortar ele aqui fora, ele morre, ele vai estar sem vida. Então, para a gente estar vivo, a gente tem que estar junto e ligado nesse corpo. A gente tem que querer estar junto. Então, a vida no corpo, ela é uma prevenção para a gente não ficar doente, para a gente não morrer. Nós precisamos nos alimentar, precisamos um alimentar o outro com a porção que nós carregamos de Cristo. E aí vem para finalizar o versículo 33 e 34, que diz: portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Então, esse versículo 33, né, já batido no que a gente já falou, espera um pelo outro, vamos ter essa comunhão. E o versículo 34, ele é muito importante, está falando aí, né? Se alguém estiver com fome, a gente tem que avaliar a nossa fome. Se a gente não está com fome, ou a gente morreu, que nem está falando aqui, ou a gente está doente. Às vezes a gente está aqui só a carcaça e o espírito está morto. Nosso espírito está morto. Então a gente tem que avaliar qual que é o meu nível de fome. Eu tenho fome de comunhão, eu tenho fome de Jesus, eu tenho me alimentado. E aqui fala, né? Se você tem fome, coma em casa, que é o quê? Eu vou me alimentar de Jesus em casa. Vou cumprir meu Mateus 6,6, vou entrar para dentro do meu quarto, vou me alimentar de Jesus. E quando eu estiver em comunhão, eu vou ter algo de Jesus para compartilhar com o meu irmão e fazer ele se alimentar também. E me alimentar do que ele está carregando. Então eu preciso ter fome suficiente para comer em casa e alimentar os meus irmãos. E também me alimentar deles quando eu estiver em comunhão com eles. Nós precisamos nos alimentar de Jesus e ter essa fome. E eu gastei os 4 minutos. Então, hoje eu queria deixar essa reflexão com vocês. E a nossa pergunta hoje é, nós precisamos analisar os nossos sinais vitais. Eu tenho fome? Qual que é o tamanho da minha fome? Foi a primeira pergunta que eu fiz lá no início da aula. Qual que é o tamanho da minha fome? Jesus, ele estava compartilhando ali aquele alimento e lá falava que todos comeram até se satisfazerem. Todos comeram tanto quanto queriam. Então, Jesus, ele está disponível a nos alimentar espiritualmente
contanto que a gente precisar comer, contanto que a gente tiver fome. Então, hoje eu quero deixar essa reflexão de a gente precisa ter fome. E você tem tido fome? A irmã Adriana quer falar? Tem que pegar o microfone aqui, ó. Irmã Nádia. A gente tem que ter fome, a gente precisa sentir essa fome de Jesus e da comunhão. Pode falar, irmã. Sobre essa fome que você está falando, ela é muito essencial na vida da gente. Às vezes, quando a pessoa ela não está bem também espiritualmente, acontecem essas coisas aí que você falou. Às vezes as pessoas não têm vontade de comer, não têm vontade de acontecer. Eu passei por algumas coisas essas semanas aí, e é muito importante essa parte da comunhão e da oração. Existem algumas pessoas a qual o meu coração me fez, né, pedir. E eu liguei para algumas pessoas, eu falava assim, me ajudem em oração, me ajudem em oração. Gente, vocês não sabem como o poder da oração é forte, sabe? E isso que a Ellen está falando aí, questão de alimentar, às vezes, quando eu me peguei, eu até estava comentando com o Diego, eu não estava nem comendo, não estava nem alimentando, e isso mata, né? Se você não se alimentar espiritualmente, e o alimento a qual Deus nos ensinou, realmente, você morre. Vamos orar um pelos outros, né? Quando alguém te pedir, realmente, orem um pelos outros, igual o Diego falou sobre o poder de se ajoelhar e clamar ao Senhor também, nossa, é muito importante. Então, eu nem ia falar nada hoje, mas acabei sentindo vontade na fala diante da palavra hoje da EBD. Amém. Deus abençoe. Nath vai falar, gostei, fala. Eu estou vendo ali, você falou que o que a gente precisa é diferente da quantidade de fome que a gente tem, né? E eu vi uma pessoa falando na internet ontem, coisas que essa pessoa acha feio como pessoa adulta. Então, tipo assim, porque criança, ela come o que o pai dela dá. Tem coisa que ela não quer comer e ela não come. Mas o adulto, ele come porque ele precisa comer. A minha mãe, ela toma uns trem ruim às vezes, que eu fico assim, gente, pra que isso? Ana Lu até fala assim, gente, fica sofrendo por uns trem que não precisa, porque é uns trem assim, visivelmente ruim, pela cara que ela faz, é muito ruim. Mas ela fala assim, não, mas eu tomo isso porque eu preciso. Eu tomo isso porque isso aqui combate não sei o quê. Eu tomo isso porque isso aqui é bom pro cabelo. E assim, as mais variedades que vocês imaginarem, ela toma todos. E por que ela toma? Porque ela precisa, mesmo que ela não goste. E uma coisa que a gente consegue diferenciar da pessoa adulta para a pessoa criança é que, tipo assim, quando a gente está doente, a gente não tem fome. Mas se eu sou uma pessoa adulta, eu vou comer mesmo sem fome, porque comendo eu vou ficar saudável e a minha fome volta. Então, mas eu tô doente espiritualmente, então não vou me alimentar de Jesus, mas você, como um cristão adulto, você vai comer e quando você ficar saudável, você vai voltar a ter fome. Mesmo que você não tenha agora. É uma coisa que tem que vir da gente, lembrando como pessoa adulta, porque a gente não é criança mais. Tem gente que é novo, né? Criança a gente tem que pôr a comida na boca dele para ele comer, mas se você é adulto, você vai ficar esperando alguém pôr comida na sua boca, é o que você precisa. Você precisa comer, você precisa se alimentar para uma hora você ficar saudável. Se você ficar... Uma criança, ela tem a mãe dela. A mãe põe na boca, ela come. Mas o adulto, ele vai ficar a vida toda esperando. Não vai vir ninguém pôr comida na sua boca. E é feio da sua parte ficar esperando também. Era isso. Obrigada, Nath. Eu queria falar isso, mas eu não ia saber falar que nem você. Eu vou parar de compartilhar minha tela. Vem para a escola bíblica para fortalecer. Então, vamos ficar de pé, vamos orar. Na semana passada, nosso irmão Diego